Diário de leitura número 20, capítulos 83 a 88 do nono livro de Outlander, Diga às Abelhas que Não Estão Mais Aqui, de Diana Gabaldon. Gente, temos atualizações sobre o que acontece na viagem de 1000 quilômetros do Ian e das suas 6 mulheres no momento. Temos Rachel, Jenny, a Sylvia, Prudence, Patience e Chastity. 6 mulheres, 2 homens, aliás, um homem e meio, né? Porque temos o Ian adulto e o seu filho Og, que até o início disso se chama Og. Temos a revelação do nome dele, finalmente. Eu esperava mais. Na verdade, assim, eu fiquei surpresa. Mas vamos por parte, né? O que acontece nesses capítulos 83 a 88? Capítulo 83, eles finalmente chegam lá no vilarejo, que eles vão conversar com o chefe lá, que tem o nome facilitado, né? Do Brent. Que tem um nome Mohawk dele, que não vou falar nenhum dos nomes Mohawks aqui. E o Ian chega lá porque ele quer ver como é que tá a Emily, né? E ele chega lá e ele manda uma nota lá pro Brent falando, olha, tô aqui, né? Cheguei. E ele recebe de volta uma nota chamando eles pro chá. No momento que eles chegam lá pro chá, vai todo mundo, né? Até que o Ian fala assim, não vou lá sem minha família, né? Vocês vão todo mundo comigo aqui. Incluindo a Sylvia. E nesse chá eles conversam de várias coisas e tudo mais. Eu gostei muito de ver a Jenny no momento que perguntam pra Rachel, né, se ela é uma amiga, e ela fala que é, e pergunta pra Jenny se ela também é amiga. Ela fala assim, eu não sou amiga, mas eu sou amigável. E aí a gente tem várias discussões acerca da questão de poligamia e monogamia. A Rachel, ela já fala pro Ian, antes deles irem pra lá, que os Mohawks têm algumas crenças, algumas culturas que ela não concorda, que ela não compactua com isso, e ela estava pensando ali justamente na poligamia, para já deixar claro pro marido dela que, olha, esse negócio de duas esposas não vai funcionar. E eles conversam de várias coisas lá, e aí no fim das contas tá as mulheres meio que conversando com a senhora Brent, né, a esposa do Brent, e o Ian tentando conversar com o Brent, e eles até trocam algumas palavras em Mohawk. A Rachel fica ali à espreita, né, tentando ver se escuta um nome Mohawk da Emily, pra ver se eles vão falar dela e tudo mais. E aí chega uma outra pessoa lá, depois, que é o Sherman. O Sherman tá escrito em itálico, eu não consegui pegar se seria o nome dele ou seria uma posição que ele tem ali na tribo e tudo mais. Mas enfim, vamos chamar ele de Sherman mesmo. E aí acontece que ele chega lá e a Rachel ainda fica assim, será que ele chegou aqui pros homens poder conversar e ele distrair a gente, né? O que será que tá acontecendo? E aí nisso tudo, eles sugerem pra Rachel ali, no meio dessa conversa, falando que, a Emily, ela tem 34 hectares de terra boa e ela é uma boa fazendeira. Querendo insinuar que, assim, se o Ian quiser casar com ela de novo, né, ter 2 esposas e tudo mais, é possível, a gente aceita, papapá. A Rachel fica assim, abismada, eu também. E aí tá, passa o capítulo e tudo mais. E no finalzinho do capítulo, esse Sherman, aparentemente ele tem um quê de vidente ali, alguma coisa assim, porque ele vai conversar ali com a Jenny e ele fala pra ela assim, seu marido ainda está com a senhora. Pediu-me pra dizer que caminha sobre as 2 pernas. E aí a Jenny fica assim, chocada, Rachel também e tudo mais. Ela até fala, São Miguel nos acuda, em gaélico. E assim, né... Não sei se isso aqui tá só pra enfeite no meio da conversa ou se realmente vai ser alguma coisa que esse Sherman tem, algo de vidente mesmo, algo nesse sentido mais mágico, mais místico. E a Jenny fala o nome completo dela aqui, e eu não lembrava do nome completo dela, que é Janet Flora Arabella Fraser Murray. E eu fiquei pensando nessa Arabella, porque a gente descobriu que Arabella era um nome que a Jenny usava, né, lá no bordel. Posso dar coisa da minha cabeça? Pode ser, mas assim, achei uma curiosidade de ter o mesmo nome, não sei porquê. Vamos seguir a história, né? Não vou ficar pensando demais nessas coisas, não. Capítulo 84, gente, o capítulo 84 me pegou de surpresa. O que acontece? De uma forma muito resumida, né? A Rachel tá com o seio enchendo de leite. Ela dá de mamar pro Og, tem tempo que ela não dá de mamar, e ela precisa sair ali do local pra poder esvaziar, né, o leite. E ela pede pra ir pro reservado ali na latrina e tal, e ela tá lá e de repente ela se depara com um homem que tá saindo da outra latrina, e ela, não, né, dá licença, me dá privacidade aqui, e a Sylvia tá indo, não sei, eu não entendi se a Sylvia tá vindo atrás da Rachel, mas assim, a Sylvia chega lá e se depara com esse homem, e ela conhece esse homem, que se chama Gabriel. Gabriel o quê? Gabriel Hardman. Era o marido dela. Não, nunca imaginei que esse marido dela ia aparecer, gente.
E aí eles têm ali uma conversa, assim, do tipo, o que você tá fazendo aqui, né? E a Sylvia, assim, você é um prisioneiro, né? Pensando justamente nisso, que se ele não deu as caras até hoje, né? O que ele tá fazendo lá? Ele deve ser um prisioneiro, porque, né? Mas aí ele vai e fala que ele tinha sido prisioneiro, ele tá mancando, ele não tem ali um pé funcionando direito, ele levou uma machadada e tudo mais, então ele anda de muleta, ele fala que foi preso e tudo mais, mas que depois aconteceu mais umas coisas lá com o padre jesuíta, que viu que ele era mais do que só um escravo, e aí ele tava ali junto com os Mohawks e ele era livre, simples assim, livre. E na hora que ele fala isso, aí a Sylvia explode, com razão, né, com razão. A Rachel, ela tá ali do lado, ouvindo tudo isso, se sentindo culpada por estar ouvindo essas questões dos dois, mas ao mesmo tempo assim, né, nossa, o que eu faço em relação a isso? E ela escuta tudo essa situação. E o ponto-chave ali é que, tipo, a Sylvia confronta, né, o marido dela e tudo mais, e no fim das contas o marido dela tá assim, não, mas eu casei, eu tenho uma esposa e eu tenho filhos, e eu quero pegar as minhas filhas, a Prudence e a Patience. E só que essa outra terceira filha aí, a Chastity, ela não é minha filha não, eu não vou pegar ela não. E assim, ainda sugeriu pra Sylvia pra ela ser a segunda esposa dele, que nos Mohawks pode fazer isso. A Sylvia fica super ofendida e tudo mais, com razão, e tá assim, com medo dele pegar as filhas dele, porque assim, como é que ela vai deixar isso? Ela falou, não vou deixar, eu me divorcio de você, eu me casei de boa fé, eu amei você, reconfortei você, gerei suas filhas e você me abandonou, me tratou de má fé e pretende continuar a fazê-lo. Não existe casamento entre nós. Eu me divorcio de você e o repudio. Nossa, eu achei massa demais essa Sylvia. Ela é uma boa personagem, apesar de ser uma personagem que não pertence ali à linha principal de Outlander, e a gente vê muita Diana Gabaldon colocando um monte de personagem ali que às vezes eu me sinto sufocada pela quantidade de personagens extras que ela põe, que não muda muito assim o curso da história, às vezes alonga, e aí eu fico assim, mas cadê a história principal? Foco na viagem do tempo, Brianna, Claire, os meninos e sabe? Mas enfim, eu tô me divertindo com essa personagem. E ele fica bravo dela falar que vai divorciar dele, que ele que tinha que divorciar dela, né, que não sei o quê. Eu não gostei desse homem, e aí eu sei que ela sai lá brava com essa situação, e assim, falando, então tá, né, já que você quer pegar minhas filhas, eu vou falar com o seu patrão, e aí a gente vai ver o que acontece. O Ian se encontra com a Rachel, leva ela lá pro Og mamar, que o Og também já tava reclamando e tudo mais, a Rachel conta pra ele o que ela ouviu, o que tá acontecendo com a Sylvia e o marido dela, e aí ele fala que a mãe dele, né, a Jenny, ela aceitou um desafio de uma competição ali de atirar. A gente vê a pistola, a bendita da pistola que o Jaime deu pra ela sendo usada. Eu achei que ia ser usada numa situação de perigo, não numa situação de competição. E dá a entender que o Sachin, ele ficou interessado, né, na Jenny, né, e o Ian não gostou muito disso, não. E aí o Ian vê a mãe dele lá, explica toda a situação e tudo mais, e fala que a Sylvia deve ter ido lá pegar as filhas dela. Eu vou lá, né? Até porque o Brent, ele saiu pra ir lá na casa da Emily pra avisar pra ela que o Ian tava lá, se ele poderia visitar ela, né? E foi lá ele mesmo, em vez dele mandar um recado só. E como ele não ia chegar lá mesmo, né, naquela hora pra resolver essa situação, que é a Sylvia quer que ele resolva, então ele ia lá atrás da Sylvia. Ele vai atrás da Sylvia. E aí no capítulo 85 a gente tem a informação de que a Jenny ganhou essa competição com o Sachin. E aí ela pede um prêmio, né? Uma recompensa dela ter ganhado. E a recompensa que ela quer é que o Sachin acompanhe a Sylvia pra falar com o Sr. Brent e garanta que a justiça seja feita. Então, bati no microfone. Então, a Jenny, nossa, eu gosto muito da Jenny, assim, ela tem umas cabeça dura, né? Cabeça dura, mas tem hora que a gente precisa de alguém cabeça dura pra fazer sentido na história e pra coisa, assim, andar, né? De fato. O Ian consegue alcançar a Sylvia, né? Ele organiza ali o cavalo e leva ela até as filhas dela. E aí eles têm algumas conversas. E uma das coisas que a Sylvia pergunta pro Ian é como que acontece na visão dos Mohawks quando as crianças, né, elas são propriedade de quem? Propriedade do pai? Porque o Gabriel falou que, as filhas é minha propriedade, de acordo com a lei, né? E ela, que lei que você tá falando, né? Lei de Deus? Lei da Constituição? De onde você tá falando isso? E aí o Ian fala que não, as crianças, elas ficam com a mãe. Tipo, se a mulher expulsa o marido ou ele vai embora, os filhos ficam com ela. Ela já fica mais calma com essa situação.
E aí eles chegam lá na hospedaria e o Ian fica com medo, né, dela fugir no meio da noite e tudo mais. Falou, não, vou ficar aqui, né, e ela, não, você pode ir embora. Eu vou passar essa noite com as minhas filhas, eu vou dar janta pra elas, eu vou dormir com elas, eu vou contar sobre o pai delas, elas têm que saber o que tá acontecendo, e decidir que elas têm que ver o pai delas, né, elas lembram dele, elas amam ele, pode ficar tranquilo, eu não vou fazer nada de errado, não vou embora, assim, no meio da noite, até porque eu vou carregar essas meninas no meio da neve de noite, assim, né, tudo mais, eu ia falar, ó, beleza, vou deixar aqui um dinheiro da carroça, vou voltar, né, lá pra tribo lá. Capítulo 86 me pegou muito de surpresa que, assim, o Ian simplesmente contou pro Sr. Brent que a Claire é uma viajante do tempo. Como? Sabe? Eu não... Porque, assim, o Jaime, ele tem interesse em toda a questão indígena, ele foi agente indígena, e ele falou pro Ian, assim, ó, se vira, como que você vai contar pra eles? Que, assim, os Mohawks, eles estão do lado dos britânicos. E o Jaime falou, conta pra eles que, assim, os britânicos não vão ganhar, essa informação é importante pra salvação deles, né, pra eles ficarem sãos e salvos, e não sei como é que você vai contar isso pra ele, não. Se você achar que você quer contar a verdade, você conta, se você quiser falar que era informação que eu tenho aqui, de ter sido capitão, né, de ter sido agente indígena e tudo mais, você se vira. E aí o Ian tá lá caçando com o Sr. Brent, e aí ele conta pra ele, assim, do nada... Não do nada, né? Ele explica toda a situação e ele conta pra ele. E, aparentemente, ele acredita, ele leva em consideração essa informação. E nesse momento que eles conversam, eles estão ali caçando e tudo mais, a conversa se distrai com a informação ali da caça e passa. O que os Mohawks vão fazer com essa informação? Se isso vai voltar a ter um desfecho aqui na história, não sei, veremos. Mas, enfim... Os indígenas, o chefe dos Mohawks, sabe que a Claire é uma viajante do tempo. E no finalzinho do capítulo, né, nesse esquema todo, dessa caçada, o Ian se encontra com o Harman, com o Gabriel. E o Gabriel pergunta, né, por que ele tá viajando com ela e tal. O Ian fala que o tio dele é amigo delas e, assim, ele foi cuidar e tudo mais. Não vou nem te contar como é que elas estavam quando eu encontrei elas. Na verdade, eu podia te contar pra esfregar na sua cara o tanto que você foi um mau marido, você não voltou, tá fazendo isso aí com ela. E ele fala, né, não podia voltar, eu era um escravo, eu era um prisioneiro, né, esse homem, viu, vou te contar. Capítulo 87, vamos ao que interessa. O auge desses capítulos que a gente tá conversando. O capítulo se chama No Qual Rachel Pinta o Rosto. A Rachel, ela pinta o rosto pra ir junto com o Ian lá visitar a Emily. Ela pinta de branco e com uma faixa azul para poder simbolizar paz e serenidade e... Qual que é a palavra, gente? Perdi a palavra aqui. Mas no contexto, assim, de mostrar que ela estava ali com paz, mediação, conhecimento, né? Tipo assim, tô de boa aqui, não vim brigar com você. E eles vão pra lá e enquanto... Eles estão lá, a Rachel fica meio assim, né? O Ian fica meio assim, a própria Emily fica olhando pro Ian. E a Rachel fala que, assim, ela evita olhar de forma demasiada pro menino mais velho, né? Porque a Emily tem o filho dela que eles chamam de Totes e duas outras meninas, uma de 2 e uma de 4 anos. E ela fala que evita olhar com muita atenção pro menino, que tem 7 ou 8 anos, porque ela não quer comparar ele com o Ian, porque ela não quer ter essa certeza de que se o menino é filho do Ian ou não. Eles comem e tudo mais, só que aí a Rachel vai dar de mamar pro Og e a Emily chama o Ian pra ir lá na cabana, que é tipo uma cabana comunitária que eles dormem, que é a casa, né, deles ali. E a Rachel até fala, eu tô curiosa, né, eu quero saber qual que é o tipo de lugar que o meu marido chamou de lar por tanto tempo. Que é o que eles chamam de maloca. Nesse momento que o Ian tá lá dentro da maloca com a Emily, né, eles conversam, eles têm ali um momento... Não quero falar de intimidade, porque isso não teve nada muito íntimo, mas assim, de confiança um no outro, uma conversa. E a Emily fala pra ele que ela vai se casar, com um homem na primavera. E isso tá acontecendo no início de outubro, tá? E ela fala sobre um sonho que ele teve. E que depois ela sonhou com algo parecido, que basicamente tá falando que o filho dela está em perigo. Que esse cara que ela vai casar, que sonhou isso, né? Ele é um homem bom, mas ele sonhou com o filho dela, com o Totes, né? E ela fala que ele sonhou que o menino aparecia noite após noite ali, a luz atrás do menino ia ficando mais forte e tal, e o menino ia crescendo. E esse futuro marido dela sabe que quando a lua fica cheia, um homem que é meu filho vai matá-lo.
Ou seja, nem não é na verdade que o filho dela tá em perigo, mas que o marido dela tá em perigo, né? Que o futuro marido dela, que o filho dela vai acabar matando ele. E os Mohawks, eles acreditam muito em sonho. Só que essa questão do sonho se torna mais forte quando duas pessoas sonham com aquilo. E o Ian pergunta se ela também sonhou com isso. E ela fala que ela não compartilhou desse sonho, mas ela teve um outro sonho. E aí ela sonhou que esse futuro marido dela matava o Totis, que quebrava o pescoço do filho dela como se fosse um coelho. E ela fica apreensiva com essa situação toda. E aí ela fala que reza sobre isso, né? Que o sonho aconteceu 2 vezes, e que ela rezou, e o Ian tá lá. E assim, do jeito que a conversa acontece, parece que ela fala pra ele, assim, não com todas as palavras, mas entre as linhas que, olha, ele é seu filho, sim. E leva ele embora, por favor. Tira ele daqui, porque senão vai dar treta aqui entre o meu futuro marido e o meu filho. E eu não quero que o meu filho seja morto nessa situação toda. E o Ian conta pra ela que, como os 2 Mohawks amigos dele tinham contado pra ele que teve aquele massacre lá na tribo que a Emily vivia, que ele foi lá pra conferir se ela tava bem. Eu acho que o Ian contar isso, ela tem uma confirmação, assim, que o Ian se importa com ela e tudo mais, e ela fala assim, então tá, obrigada, né? Você vai levar o Totis? E o Ian fala que vai. E aí ela até fala, ó, se sua esposa não quiser cuidar do seu filho, desse filho nosso, né, meu filho e seu filho, encontra uma mulher pra poder cuidar dele, né, tipo, não deixa ele sozinho no mundo, não deixa ele passar fome e tudo mais. E a Emily acaba falando que ela tem um pouco de medo da Rachel, achei engraçado. E que ele pergunta, né, você vai falar com ela agora? Ele fala, vou falar com ela, vem comigo. E assim, desde no livro passado, retrasado, que teve essa questão de que o Ian batizou o filho dela, né, que esse filho dela, o mais rápido dos largatos, fala que a avó dele contou pra ele que ele é filho do espírito do Ian. Pra mim já tava muito claro que esse menino era filho do Ian, sabe? E aí agora a gente tem, assim, escrito com todas as letras que, olha, ele é filho do Ian, sim. Mas enfim, pra mim isso sempre foi, à medida da minha interpretação aqui. E aí a Rachel tá chegando lá na cabana, a Rachel entra na cabana, conhece lá dentro, né? E aí ela recebe essa informação e recebe até muito bem, né? E ela falou, ó, ele será sempre o seu filho, do Ian, né, e da Emily, e eu fico honrada que seja meu também. Certamente lhe darei de comer em minha casa, o tanto que quiser, sempre. E aí 2 coisas bonitinhas acontecem no final do capítulo, que é a questão de que o Rolo, gente, o cachorro lobo do Ian, ele procriou enquanto ele estava lá nos Mohawks e tem um dos muitos netos dele ali. E o Totis dá de presente ali para o Ian e para o Og um lobinho, neto do Rolo. E ai, vai ser bom ver o Ian com mais um cachorro lobo ali com ele, vai ser legal isso, gostei de ver essa informação. O cachorro ali fica brincando com o Og e tudo mais, com o Totis já gosta da Rachel, né, ele já demonstra esse carinho por ela ali nesse encontro. Só que aí, a Emily, eu acho que ela cruzou a linha, né, ela falou assim, já que você, Puia, né, você batizou o meu filho, né, que é seu filho, eu vou fazer o mesmo e vou batizar o Og pra você. Na hora que eu li isso, eu falei assim, nossa, mulher, calma, eu tô... A Rachel vai ficar brava com você, não vem querer batizar o meu filho aqui não, hein? E aí, a Rachel realmente, ela fica assim, né, o que tá acontecendo? Mas, graças, querida autora Diana Gabaldon, você fez um bom trabalho, e a Emily batiza ele de Hunter, que significa caçador. E aí eu pensei assim, é o sobrenome da Rachel, né? Rachel Hunter, Denzel Hunter. Então, a Rachel até fala, e dá um sorriso, né? E tudo mais, e eu acho que ela deve ter pensado isso, né? Não sei, imagino eu que, tipo, tá tudo bem, você tá me dando um nome que significa caçador, que por acaso é o meu sobrenome, então tá tudo bem, não tem nada de errado com isso. Embora eu tenha achado estranho. Capítulo 88, nós temos então o nome completo do Og, que agora se chama Hunter James, e a tradução de Pequeno Lobo em Mohawk, que também não vou tentar falar aqui, né? O Google Tradutor não fala Mohawk, não tem como nem eu pedir ele para pronunciar, para eu saber como tentar pronunciar para vocês. Ian e Rachel, eles voltam então lá para onde a mãe deles estão, com o Brent e tudo mais, e aí, porque o Totis, ele só vai se encontrar com o Ian para poder morar com eles ali na hora que eles estiverem retornando, né? E aí a gente tem um capítulo que vai estar falando mais sobre a Sylvia e o Gabriel. Em que a Sylvia leva as meninas realmente pro Gabriel ver elas e tudo mais.
E as meninas ficam empolgadas ali de verem o pai e tudo mais, ficam felizes. E aí o Ian tá ali tentando dar um suporte emocional pra Sylvia e tenta se afastar ali um pouco também, né? E aí o Gabriel vai falar com a Sylvia e falar assim, não, eu vou ficar com as meninas sim, vou ficar com elas. E elas querem ficar comigo. E aí a Sylvia fala pra ele, mas você contou tudo pra elas? Você contou que você quer ficar com elas, mas que você não quer ficar com a Chastity? Com a irmã mais nova delas? Você contou que você não quer saber da irmã delas porque ela não é sua filha? Ou por acaso você mudou de ideia? E ele fala, não mudei de ideia não. E ele fala, você mudou de ideia em relação ao nosso casamento? Você vai querer morar aqui comigo, né? Ser minha segunda esposa? Ela, não vou ser sua concubina não. E também não vou deixar a Patience e a Prudence ficar aqui. E eu não sou rico, mas eu vou conseguir, né, prover por vocês, ter essa despesa, vai estar tudo bem. E ela, não vai dar tudo bem não vai dar certo, não quero isso, como você se atreve, tem todo o rolê aí. E aí, no fim das contas, a Sylvia fala que não vai deixá-las ali, que ele não tem direito sobre elas. E é onde o Ian aparece, né, e ele vai e fala, né, que tipo, não, ele... Não vai não, vocês não vão ficar aqui, né. E aí ele fala, o que nós vamos fazer então, Sylvia? O que nós vamos fazer? Com relação a você, imagino que seus outros filhos vão reconfortá-lo. Nossa, a Sylvia é boa. E ela vai falar que ela não vai deixar as filhas dela ali, mas não vai impedir ele de ver elas, que vai escrever pra ele sempre que eles tiverem uma oportunidade, quando elas tiverem encontrado um lar, vai falar onde que elas vão estar morando, que ele vai poder visitar elas e tudo mais, mas que ela não vai ser a esposa dele. E assim, me parece então que essa história da Sylvia finaliza por aqui, não sei se vai contar mais alguma coisa sobre ela. Bom que teve um final, né? Vamos ver o que acontece, mas eu acho que já deu, né? Da história da Sylvia e das filhas dela, porque agora que a gente sabe que o Ian vai voltar com o filho dele, junto com todo mundo aí, a mãe dele, a Rachel e tudo mais, a gente tinha toda aquela preocupação de como que a Jenny ia estar nessa viagem. Eu imagino que agora eles vão se preparar pra voltar. Não sei, mas vamos ver o que acontece nessa viagem de volta, até porque tá rolando uma guerra ali, né? Então tá perigoso. E... vamos ver o que acontece. E espero que a história da Sylvia não volte, até porque nós estamos com o livro passando, né? Temos 64% do livro concluído. E eu tô achando que... cadê a ação, gente? Cadê? Sabe? Eu acho que eu esperava que agora na metade a gente já tivesse algo a mais, que a galera que tava lá atrás da Brianna já tivesse aparecido, alguma coisa nesse sentido, porque geralmente na metade do livro ali que o trem engata a primeira, né, nessa ação e tudo mais. Posso ser que nos próximos capítulos, porque o próximo capítulo acontece lá em Savannah, já tem alguma coisa assim? Pode ser. Vamos ver, né? Vamos ver, mas eu tava esperando que já tivesse mais ação em relação a isso. Obrigada por me acompanhar, comenta aí o que você acha, se você também esperava ter mais ação até esse ponto. E boa leitura, até o próximo diário.